De. Bom dia, bom dia, bom dia, paz de Cristo. Deus é bom o tempo todo e o diabo não presta. Vamos embora, começando mais um momento de Sétimo Amarelo para a gente se atentar que não estamos sozinhos na luta. Deus é conosco, principalmente, e temos uma central de apoio sempre quando buscamos. Que possamos ter isso em mente em nossos corações. Você não está só, meu amigo. Não esqueça disso, certo? Se você precisar conversar, desabafar, estamos aqui, mas não desista, não desista, não desista de forma nenhuma. Persista porque tem alguém que olha por você lá nos céus e não esqueça das tantas outras pessoas que se importam com você, têm apreço por você. Mesmo que você ache que não, tem sim. Você é importante. Você tem um valor muito mais além do que você imagina. Não desista, meu amigo. Persista e siga. Santo é Deus, glorioso Pai, Deus de amor, tem misericórdia de nós, Senhor. Somos falhos e pecadores, erramos diariamente, Senhor. Acabamos nos prostituindo por besteira, Senhor. Prostituindo nossa fé, nossas convicções, nossas certezas, Senhor. Por desejos mundanos, pecaminosos e que nos afastam mais de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a Tua graça e Teu amor possam nos preencher e nos encher, Senhor. Nos fazendo transbordar e levando a tua certeza e convicção ao mundo, Senhor. A certeza e convicção de que há um Deus único que nos ama, que entregou seu Filho por nós pecadores e ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. E um dia retornará para nos levar para a Nova Jerusalém, onde iremos adorar e proclamar o teu nome, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, traz que tem que trazer e faz para onde você tem que ficar. E envia essa mensagem, Senhor, para quem tu quiseres, Senhor. Que seja da tua vontade. Perdão por nossas falhas, que tu possas estar presente e que teu Espírito Santo nos dê um discernimento acerca da tua palavra, para praticarmos e vivermos mediante ela. É isso que eu te peço e agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui. Eu. Como tem aqui. É porque eu queria. Teu é o nome. Achei. Pronto, tá aqui. A música de hoje vai ser a nossa. Deus abençoe a sua vida que você está passando aí agora. Deus abençoe. Nunca esqueça da bondade de Deus para conosco. Aspecto de cena. Teu é o nome sobre todo nome. Tu és o Rei sobre toda a criação. Se
esvaziou, mesmo sendo Deus, humano se tornou, se humilhou, morreu na cruz, mas Deus o exaltou, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Santo Deus, glorioso Pai, me estando presente conosco nesse momento de leitura da tua palavra, para que nós possamos aprender mais e viver mais mediante ela, Senhor. Guiadas por ela e direcionadas para ti, Senhor, para teu Filho, porque o fim da lei é Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bora embora. 1 João, certo? Ontem, não se deve amar ao mundo, unção do Espírito Santo, para que vivemos perante o Espírito Santo. As coisas do mundo manifestam o anticristo. Deus é a luz. E por intermédio de Jesus, temos a propiciação dos pecados. Deus é Pai e é santo. Seus filhos também são santos. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Não sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele está, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Assim como ele é puro. Então, 11. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecador é transgressão da lei. O pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, que pratica o pecado, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Também quem não ama a seu irmão, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Esta é a mensagem: o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que não amemos uns aos outros, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que permanecia
pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odiar. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama pertence na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando nosso coração nos condenar, porque assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele quando nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no Filho, em nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nós nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. Deus nos ama tanto que entregou o Filho unigênito para que não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. O Espírito e o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, deixou o nosso Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós. No dia que Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para nos auxiliar, para ser nosso auxiliador. Então não estamos sós. Isso aí é o que temos que colocar nos nossos corações e nas nossas mentes. Se pedirmos auxílio, Deus é fiel e justo para nos auxiliar. Se não duvidarmos de nossos corações, Ele vai nos dar o que pedirmos, se for de acordo com a boa vontade dele para nossas vidas. Deus ama você, meu amigo. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. 1 João 4. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem o espírito para ver se eles procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade
e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o Espírito, o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós. Confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque não ama seu irmão. A quem vê, não pode amar a Deus. Mas eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Simples e basicamente, Deus nos ama. Deus é amor e Ele nos ama. Ele entregou nosso seu Filho por nós. É só confessarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e nos entregarmos verdadeiramente. É confessar. Porque se não confessar, quem não confessa não é de Deus. É isso. 1 João 5. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O tríplice testemunho sobre Cristo. Até o 13. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá o testemunho sobre o Espírito e é a verdade. Porque o Espírito é a verdade. E o Espírito é quem dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem mais valor, pois o testemunho de Deus
que ele dá acerca de seu filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmos esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que dá acerca de seu filho. Este é o testemunho, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O poder da intercessão. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creram no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. A pecado que leva à morte, não estou dizendo que se devorar por estes, que não se devorar por estes. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. O maligno não o atinge. Sabemos que nós somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Só há um jeito da gente não desistir e persistir. É em Deus. É em Deus. 100%. Fielmente é em Deus. Só há um jeito de prosseguirmos, persistirmos, insistirmos. É em Deus. É clamando a Deus sua ajuda. É clamando a Deus a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos dias. É a forma mais fácil que a gente tem, tá ligado? É pedindo a Deus ajuda. Não desista, meu amigo. Não desista, não desista. Deus tem sido bom com a sua vida. Você viu até aqui, até o dia de hoje, com saúde, com um lar, com alimento, com amigos. Não sei em que ocasião você está passando, não sei pelo que você está vivendo agora. Mas não desista, meu amigo. Insista. Jesus lhe ama. Deus ama você. Tenha paz no seu coração. Que busquemos e tentemos não pecar. E evitar ao máximo o pecado contra Deus. Que evitemos ao máximo errar para com Deus. Que não nos deixemos ser levados para longe da glória de Deus. Deus é tudo o que precisamos. Cristo se entregou por nós, pecadores. E nele há tudo o que precisamos. Que possamos nos apegar a isso. Viver por isso. Nisso é que eu creio e espero. Que em Deus, com Deus, nós possamos viver bem. Pecar menos. Ter uma vida mais de santidade, inclinar para cima. Não é fácil, mas com Ele podemos. Santo Eterno Deus, glorioso Pai, Deus de amor. Obrigado por mais um momento de devocional aqui nessa madrugada, leitura da palavra, desse setembro maravilhoso que estamos fazendo.
Vem, Senhor, estando presente. Presente em nossa vida, porque provavelmente iremos pecar, Senhor. Iremos pecar e errar contra Ti, contra a Tua graça, a Tua vontade, Senhor. Mas nos ajuda a melhorar depois disso, Senhor. Dá-nos uma semana incrível, dá-nos uma semana incrível que está começando hoje, que possamos cultuar em Tua casa, aprender um pouco mais da Palavra e viver contigo. É isso que eu te peço, Deus, me dá uma noite de sono tranquila, dá-nos uma noite de sono tranquila e que Tua presença esteja presente em nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. E é isso, meus amigos. Deus abençoe vocês. Até mais tarde, no horário, na live tradicional. Cheiro no coração e eu fui. Vou dormir agora.